Descobri que minha mãe e minha irmã mentiram para roubar minha herança para financiar a casa da minha irmã, então eu as expus na festa dela. Agora minha mãe me deserdou e minha irmã está se fazendo de vítima. Eu, 15 anos, preciso compartilhar o que está acontecendo na minha família porque os eventos da noite passada me deixaram completamente abalada. E honestamente não sei se fiz a coisa certa. A situação com minha irmã Vanessa, de 24 anos, finalmente chegou a um ponto crítico, e sinto como se tivesse perdido minha família inteira em uma noite. Mas para entender como as coisas ficaram tão ruins, preciso começar do começo. Eu nunca deveria existir, pelo menos essa é a impressão que sempre tive da minha mãe. Vanessa era o bebê milagre deles, concebido após anos de tratamentos de fertilidade e múltiplos abortos espontâneos. Meus pais quase perderam as esperanças quando minha mãe finalmente engravidou de Vanessa. Ela teve a gravidez perfeita e Vanessa nasceu saudável e linda. Minha mãe adorava contar a história de como ela chorou por horas quando segurou Vanessa pela primeira vez, sabendo que sua família estava finalmente completa. Exceto 9 anos depois, pois eu apareci. Minha mãe nunca tentou esconder o quão inesperada e indesejada minha chegada foi. Ela conta a todos que quiserem ouvir sobre o quão chocados eles ficaram, como tiveram que se esforçar para converter o escritório em casa em um berçário, como todos os seus planos tiveram que mudar. Ela ri quando conta essas histórias, mas sempre há essa pontada em sua voz, como se ela ainda estivesse amarga sobre a inconveniência de tudo isso. Minhas primeiras lembranças são de tentar chamar a atenção da minha mãe enquanto ela bajulava Vanessa. Meu pai era diferente. Ele sempre tentava tornar as coisas mais iguais, mas era como lutar contra o maremoto. Às vezes ele me levava para tomar sorvete depois da escola, só nós dois, e me dizia o quão orgulhoso ele estava de mim. Ele me ajudava com o dever de casa, comparecia a todos os eventos da escola e sempre fazia questão de comemorar minhas conquistas, mesmo que minha mãe não se importasse. Mas 3 anos atrás, tudo desmoronou quando ele morreu em um acidente de carro. Estava chovendo muito naquela noite, o tipo de chuva que torna difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Meu pai estava dirigindo para a casa do trabalho quando o motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu em seu carro. Ele morreu instantaneamente. O funeral foi a primeira vez que vi o quão diferente era o amor da minha mãe por suas 2 filhas. Vanessa foi deixada completamente em pedaços, soluçando dramaticamente e precisando ser apoiada por todos. Minha mãe passou o tempo todo confortando ela, certificando de que ela comia e segurando sua mão. Enquanto isso eu estava sentada sozinha no canto, tentando me segurar porque sabia que ninguém me confortaria se eu desmoronasse. Foi quando as coisas realmente começaram a piorar em casa. Com meu pai morto, não havia mais ninguém para equilibrar o favoritismo da mãe. Vanessa voltou para casa depois de se formar na faculdade, alegando que precisava de tempo para se encontrar enquanto lamentava a perda do pai. Foi quando nossa casa se tornou um pesadelo completo para mim. Toda manhã, eu acordava e encontrava uma lista de tarefas colada na minha porta. Lavar roupa, lavar louça, passar aspirador, limpar os banheiros, era interminável. Se eu não terminasse tudo antes que minha mãe chegasse do trabalho, seria um inferno. Enquanto isso, Vanessa dormia até meio-dia, passava horas se arrumando e depois ia para seu confortável trabalho de escritório, onde basicamente só respondia e-mails o dia todo. Quando chegava em casa, ela desabava no sofá, reclamando de como estava exausta enquanto eu esfregava o chão ou fazia o jantar. Lembro de um fim de semana particularmente ruim, cerca de 6 meses depois que meu pai morreu. Eu tinha um projeto enorme de feira de ciências para entregar na segunda-feira, do tipo que poderia realmente afetar minha nota final. Eu estava trabalhando nele há semanas, e só precisava de sábado para terminar o painel de exposição e praticar minha apresentação. Mas na sexta-feira à noite, Vanessa anunciou que daria um jantar para seus amigos do trabalho no dia seguinte. Minha mãe imediatamente me ofereceu para limpar a casa inteira e ajudar a preparar a comida. Quando tentei explicar sobre meu projeto, ela explodiu. Ela começou a gritar que eu estava apenas procurando desculpas para ser preguiçosa. Ela acabou jogando meus materiais de projeto no lixo, dizendo que eu precisava acertar minhas prioridades. Passei o sábado todo limpando e cozinhando, depois fiquei acordada até as 4 da manhã tentando fazer meu projeto inteiro. Acabei tirando um C porque estava exausta demais para apresentar corretamente. Aquele incidente levou a uma das nossas piores brigas de todos os tempos. Eu estava tão brava com minha nota que finalmente surtei. Gritei com a mãe sobre como ela estava arruinando minhas chances de um bom futuro. Vanessa entrou na conversa, me chamando de dramática e ingrata.
Ela começou a listar todas as maneiras pelas quais eu era um fardo para a família. A briga virou física quando Vanessa pegou meu telefone e ameaçou jogar ele contra a parede se eu não calasse a boca e demonstrasse algum respeito. Tentei pegar ele de volta e acabamos em uma briga feia, nos empurrando e puxando cabelos. Minha mãe teve que nos separar fisicamente, mas, claro, eu fui a única que foi punida. Fiquei de castigo por um mês, perdi meus privilégios de telefone e tive que escrever uma carta de desculpas para Vanessa. Foi também nessa época que comecei a notar que o dinheiro estava sumindo do meu cofrinho. Eu estava economizando dinheiro de aniversário e mesada há anos, sonhando em comprar um laptop para a escola. Um dia, percebi que a pilha de contas parecia menor do que eu lembrava. Quando contei, mais de R$ 1.000 estavam faltando. Eu confrontei Vanessa sobre isso, já que ela era a única que tinha estado no meu quarto recentemente, supostamente para pegar um suéter emprestado. Ela negou tudo e minha mãe ficou do lado dela. Mas então eu encontrei recibos do shopping e da bolsa da Vanessa, recibos exatamente do valor que estava faltando nas minhas economias. Quando eu os mostrei para minha mãe, ela apenas deu de ombros e disse que Vanessa provavelmente precisava do dinheiro mais do que eu, já que ela tinha despesas reais com as quais se preocupar. Os golpes continuaram vindo depois disso. Vanessa pegava minhas roupas emprestadas sem pedir, depois as devolvia manchadas ou esticadas. Ela comia os lanches especiais que eu comprava com meu dinheiro de babá, deixando as embalagens vazias no meu quarto como se estivesse me provocando. Ela convidava as amigas e elas tomavam conta da casa inteira, deixando eu para limpar a bagunça delas enquanto elas saíam para festejar. A pior parte era como ela falava docemente com a mãe para conseguir o que queria. Ela fingia ser triste e vulnerável, falando sobre o quão difícil era construir sua carreira enquanto sofria com o pai. Minha mãe dava a ela tudo o que ela queria: dinheiro, tempo livre de responsabilidades, presentes caros. Enquanto isso, eu não conseguia nem pedir novos materiais escolares sem ser repreendida sobre o quão caro era o material. As coisas melhoraram marginalmente quando Vanessa finalmente se mudou há um ano. Ela tinha economizado dinheiro suficiente, principalmente porque nunca teve que pagar por nada enquanto morava conosco, e encontrou um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Fiquei tão aliviada por ter um pouco de paz na casa, embora minha mãe ainda comparasse tudo o que eu fazia com Vanessa. Vanessa visitava minha mãe várias vezes por semana, e eu aprendi a me esconder durante essas visitas. Eu me escondia no meu quarto ou no quintal, em qualquer lugar para evitar a dinâmica tóxica deles. Elas ficavam sentadas na sala de estar por horas, conversando e rindo. Foi quando minha avó, a mãe da minha mãe, se tornou minha verdadeira salvação. Ela não era nada parecida com a mamãe. Ela realmente ouvia quando eu falava, lembrava das coisas que me interessavam e nunca me comparava a Vanessa. Às vezes eu passava os fins de semana na casa dela, ajudando ela no jardim ou assando biscoitos na cozinha dela. Ela me ensinou sobre diferentes flores e plantas, compartilhando histórias sobre sua própria infância enquanto trabalhávamos. Ela tinha um lindo anel de diamante que estava na família há gerações. Às vezes, quando eu a ajudava a limpar sua coleção de joias, ela me deixava experimentar. Ela me contava histórias sobre como sua avó o usou durante a guerra, escondendo ele em um pedaço de pão quando eles tiveram que fugir de casa. Como sua mãe o penhorou para pagar o tratamento médico de seu irmão e depois passou anos trabalhando para comprar ele de volta. O anel não era apenas bonito, era um pedaço da história da nossa família. Quando a vovó faleceu há um ano, isso me atingiu mais forte do que qualquer coisa desde que perdi o papai. Ela era a única pessoa que me fez sentir verdadeiramente amada e valorizada. Na manhã do funeral dela, ouvi Vanessa e mamãe discutindo como dividiriam sua coleção de joias antes mesmo que o testamento fosse lido. Elas tinham tanta certeza de que tudo iria para elas, afinal, Vanessa era a neta perfeita, e minha mãe era a filha única. Imagine o choque deles quando o advogado leu que, embora a maioria dos bens da minha avó fossem para minha mãe, sua coleção de joias seria dividida especificamente. Algumas peças especiais para Vanessa, e o anel de diamante, aquela preciosa herança de família, para mim. Minha mãe realmente engasgou em voz alta, e o rosto de Vanessa ficou vermelho de raiva. Eu mal conseguia acreditar, mas fazia sentido. Minha avó tinha visto como eu era tratada. Ela sabia que esse anel significaria mais para mim do que apenas seu valor monetário. Minha mãe tentou de tudo para me fazer entregar o anel para a guarda. Ela disse que eu era jovem demais para ser responsável por uma parte tão importante da história da família, mas não deu certo. 2 semanas atrás, minha mãe veio até mim com o que ela alegou ser uma emergência. Segundo ela,
Vanessa havia torcido gravemente o tornozelo no trabalho e precisava de uma enfermeira particular para ajudar ela em casa. Ela disse que o seguro da Vanessa não cobriria, e que ela não podia ajudar porque estava economizando para comprar um carro novo. Foi quando ela soltou a bomba. Ela queria que eu vendesse o anel da avó para ajudar a pagar os cuidados da Vanessa. Eu recusei imediatamente. Vanessa tinha um bom emprego, e mesmo que seu seguro não cobrisse cuidados domiciliares, certamente ela poderia descobrir algo. Além disso, essa era minha herança. Mas minha mãe não deixaria passar. Ela começou falando sobre como a família deve ajudar aos outros em momentos de necessidade. Ela mencionou como eu nunca visitei Vanessa, convenientemente esquecendo que Vanessa nunca me convidou. Quando a manipulação emocional não funcionou, ela ficou desagradável. Ela começou a trazer à tona cada coisinha que eu já tinha feito de errado, cada erro que eu já tinha cometido. Ela disse que eu era egoísta e ingrata, assim como ela sempre soube que eu seria. Ela disse que a avó ficaria envergonhada de como eu estava me comportando, usando sua memória para me manipular ainda mais. Finalmente ela ameaçou cancelar minha próxima viagem para visitar os pais do meu pai. Ela sabia o quanto aquela viagem significava para mim. Meus avós paternos eram os únicos membros da família além da minha avó que já me trataram com amor e respeito de verdade. Eu só conseguia ver eles algumas vezes por ano porque eles moravam em um estado diferente. E essa viagem deveria durar 2 semanas inteiras durante as férias de verão. Depois de dias de pressão constante, ameaças e manipulação, eu finalmente cedi e dei o anel a ela. Eu senti como se estivesse traindo a memória da avó, mas não podia arriscar perder minha viagem para ver meus outros avós. Minha mãe levou o anel a um joalheiro naquele mesmo dia, sem nem me dar uma chance de mudar de ideia. Passei a semana seguinte evitando minha mãe o máximo possível, me sentindo mal toda vez que pensava no anel. Então, ontem à noite, tudo mudou. Eu estava navegando pelo Facebook quando vi uma publicação da Vanessa. Era um convite para uma festa de inauguração, com fotos de uma linda casa nova que ela tinha acabado de comprar. Ela estava se gabando de ser dona de casa aos 24 anos, chamando isso de sua maior conquista e agradecendo a todos que ajudaram a tornar seu sonho realidade. Meu coração parou quando vi a casa. Ficava em um dos bairros mais caros da nossa cidade, o tipo de lugar onde até casas pequenas custam uma fortuna. Não havia como Vanessa pagar com seu salário. E o tornozelo supostamente torcido dela era mentira, já que a festa estava marcada para este fim de semana, e não teria como ela planejar receber dezenas de pessoas se ela estava gravemente ferida a ponto de precisar de uma enfermeira particular. Eu estava prestes a tirar prints quando a postagem desapareceu de repente. Vanessa havia deletado, mas não antes de eu ter memorizado o endereço e a data. Era óbvio o que tinha acontecido. Minha mãe provavelmente tinha avisado Vanessa que eu poderia ver a postagem e descobrir para onde meu dinheiro do anel tinha realmente ido. O fato de eles terem tentado esconder isso só confirmou minhas suspeitas. Ontem à noite, minha mãe me disse que ia para uma festa do trabalho e saiu de casa toda arrumada. Esperei alguns minutos e então chamei um Uber para me levar ao endereço do post deletado de Vanessa. Com certeza, o carro da minha mãe estava estacionado do lado de fora da casa, que estava iluminada como uma árvore de Natal e cheia de gente. Todos que eu conhecia estavam lá, incluindo familiares, amigos. Até mesmo alguns dos meus primos que alegaram estar ocupados demais para ir à minha última festa de aniversário. Todos congelaram quando me viram entrar. Mais tarde, descobri por meio da minha tia que Vanessa e minha mãe tinham dito a todos para não mencionarem a casa para mim, porque eu estava tendo problemas na escola e não conseguia lidar com o sucesso de Vanessa. Elas tinham me feito parecer uma criança problemática que precisava ser mantida no escuro. Uma das amigas de Vanessa estava segurando o microfone de karaokê. Elas estavam no meio de um jogo de festa. Sem hesitar, fui até lá, peguei o microfone e comecei a falar. Contei a todos exatamente o que tinha acontecido. Como a minha mãe me forçou a vender o anel da avó sob falsos pretextos enquanto eles mentiram sobre Vanessa precisar de cuidados médicos. Expliquei como Vanessa agora estava fingindo ter comprado esta casa sozinha quando ela foi parcialmente financiada pela minha herança roubada. Não fiquei para ouvir as desculpas deles ou ver as consequências. Eu disse o que tinha que dizer e fui embora, pegando outro Uber de volta para casa. Minha mãe chegou em casa cerca de 30 minutos depois de mim, absolutamente furiosa. Ela começou a gritar no momento em que entrou, dizendo que eu tinha arruinado o dia especial de Vanessa por ciúmes. Ela disse que eu não tinha o direito de humilhar elas na frente de todos, que se eu tivesse problemas com suas decisões, eu deveria ter falado com ela em particular.
foi quando ela soltou outra bomba. Aparentemente, Vanessa nem sabia de onde veio o dinheiro para sua entrada até recentemente. Minha mãe alegou que ela só contou a Vanessa sobre o anel quando ela a fez remover a postagem do Facebook, querendo evitar que eu descobrisse. Ela disse que eu não tinha razão para humilhar Vanessa, já que ela nem sabia o que tinha acontecido. Mas eu não acredito nisso. Mesmo que Vanessa realmente não soubesse sobre o anel, o que eu duvido, ela ainda aceitou o dinheiro que ela sabia que devia ter vindo de algum lugar. Ela ainda estava disposta a mentir sobre ter torcido o tornozelo. Minha mãe diz que eu estraguei tudo, que a maioria dos convidados da festa foi embora cedo e Vanessa ficou arrasada. Aparentemente, ela começou a chorar depois que todos foram embora, dizendo que eu tinha arruinado o que deveria ser um dos dias mais felizes da vida dela. Minha mãe não fala comigo desde a nossa discussão ontem à noite, saindo para o trabalho cedo esta manhã antes de eu acordar. Agora que tive um tempo para me acalmar, estou começando a me perguntar se fui longe demais. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 1. Faz exatamente 3 dias desde o incidente da festa de inauguração, e a situação em casa se tornou quase insuportável. Sinto que preciso documentar tudo o que aconteceu desde aquela noite, nem que seja para me convencer de que não estou ficando louca com a forma como eles estão tentando distorcer essa situação. Minha mãe não voltou para casa na noite seguinte ao meu último post. Ela ficou na casa nova de Vanessa, aquela que meu anel ajudou a pagar, e só voltou tarde na noite seguinte. Quando ela finalmente voltou, ela passou direto por mim como se eu fosse invisível, mesmo que eu estivesse sentada ali na sala de estar fazendo meu dever de casa. Eu podia sentir o cheiro de vinho nela enquanto ela passava, e ela estava carregando uma pequena mala de viagem. Ela foi direto para o quarto e bateu a porta com tanta força que as fotos de família na parede chacoalharam. Um deles realmente caiu e quebrou. Ela não limpou e eu deixei o vidro quebrado lá durante a noite, curiosa para ver o que aconteceria. Com certeza, na manhã seguinte minha mãe desceu, viu a bagunça e imediatamente começou a gritar sobre como eu estava sendo passivo-agressiva por não limpar minha bagunça. Quando eu apontei que foi ela quem bateu a porta e fez o quadro cair, ela ficou com um olhar frio e assustador nos olhos e disse que eu causei isso e que eu causei tudo de ruim que acontece nesta família. Naquela mesma manhã, comecei a receber uma enxurrada de mensagens de parentes. A maioria delas era obviamente coordenada, todas tinham a mesma mensagem básica sobre o quão decepcionados estavam com meu comportamento, como eu precisava me desculpar com Vanessa, como eu estava destruindo a família com meu ciúme. Não respondi a nenhuma das mensagens. Em vez disso, tirei prints de tudo e salvei em uma pasta no meu telefone. Algo me diz que posso precisar de provas do comportamento deles algum dia. O silêncio em casa se tornou sufocante. Minha mãe parou de cozinhar completamente, não que ela cozinhasse muito para mim de qualquer maneira, mas agora não tem nem comida na geladeira. Quando pedi dinheiro para compras ontem, ela riu e disse que talvez eu devesse vender outra coisa se quisesse comer. Tenho sobrevivido com os lanches que tinha escondido no meu quarto e com a pequena mesada que tinha economizado. Esta manhã, fui até a loja da esquina e comprei pão e manteiga de amendoim, pelo menos não vou passar fome. Vanessa não tentou entrar em contato comigo diretamente, mas ela tem postado coisas passivo-agressivas nas redes sociais. Ela mudou sua foto de perfil para uma dela e da mãe juntas, legendada com alguma citação sobre como sangue nem sempre significa família e às vezes você tem que cortar pessoas tóxicas. A ironia seria engraçada se não doesse tanto. Ontem à noite, ouvi minha mãe no telefone com alguém falando sobre tomar medidas legais contra mim por difamação. Eles estavam discutindo como eu tinha espalhado mentiras sobre a compra da casa e deliberadamente tentado destruir a reputação de Vanessa. Minha mãe estava dizendo que apoiaria a Vanessa se ela quisesse prestar queixa. Tenho apenas 15 anos e elas querem me processar. Comecei a pesquisar leis de difamação online, mas tudo que encontrei foi confuso e assustador. Esta manhã, tentei falar com a minha mãe pela última vez. Bati na porta dela antes que ela saísse para o trabalho e perguntei se poderíamos sentar e discutir tudo calmamente. Ela abriu a porta, olhou através de mim e disse que não tinha nada a dizer a mentirosas ingratas. Então ela passou por mim, entrou no carro e foi embora. Eu vi o carro dela desaparecer na rua e percebi que isso poderia ser o fim de qualquer relacionamento real com minha mãe.
Comecei a reunir documentos importantes e digitalizar cópias para salvar online. Também tenho registrado cada interação com a mãe, mantendo um registro detalhado do que ela diz e faz. Algo me diz que eu posso precisar de tudo isso documentado, especialmente se eles estiverem falando sério sobre tomar medidas legais. Por enquanto, estou apenas tentando me concentrar na escola e ficar longe da mamãe o máximo possível. Passo a maior parte do tempo no meu quarto com a porta trancada, não confio mais nela para não mexer nas minhas coisas. Também comecei a pesquisar quais opções eu poderia ter se as coisas piorassem. Sei que os pais do meu pai me aceitariam em um piscar de olhos, mas eles moram a 3 estados de distância e não tenho certeza sobre as implicações legais de me mudar enquanto ainda sou menor de idade. Estou tentando permanecer forte, mas estou com medo do que vai acontecer depois. A ameaça da minha mãe sobre uma ação legal continua ecoando na minha cabeça. Atualização 2. Acho que era inevitável que os pais do meu pai descobrissem tudo eventualmente, mas eu não estava preparada para a rapidez com que as coisas iriam piorar quando descobrissem. Faz exatamente uma semana desde minha última atualização, e a situação se transformou completamente. Tudo começou com um telefonema meu para meus avós paternos. Eu geralmente tento manter nossas conversas leves, não querendo preocupar eles com meus problemas. Mas dessa vez, assim que a avó perguntou como eu estava, eu simplesmente desmoronei. Não consegui mais segurar. As palavras saíram jorrando através das minhas lágrimas. O silêncio absoluto do outro lado da linha depois que terminei de falar foi assustador. Então ouvi o avô ao fundo perguntando o que estava errado, e a voz abafada da minha avó explicando tudo para ele. Houve uma discussão sussurrada que não consegui entender direito, e então a avó voltou ao telefone com um tom completamente diferente. Ela começou a fazer perguntas muito específicas, como se eu estava comendo direito, se eu me sentia segura em casa, se minha mãe já tinha me batido. Então ela quis datas exatas e detalhes sobre quando tudo tinha acontecido com o anel. Quando expliquei sobre a minha mãe não comprar mantimentos e fazer comentários sobre eu precisar vender outra coisa se quisesse comer, a avó fez um som que realmente me assustou um pouco. Depois de cerca de 1 hora reunindo informações, a avó me disse que eles estariam aqui amanhã. Tentei dizer a eles que não era necessário, que eu poderia lidar com as coisas, mas minha avó pegou o telefone e disse palavras que nunca esquecerei. Falhamos em proteger você uma vez quando deixamos sua mãe se afastar depois que seu pai morreu. Não falharemos com vocês novamente. Eles chegaram na manhã seguinte. Eu estava no meu quarto quando ouvi um carro chegando. Minha mãe estava no trabalho, então eu os deixei entrar. Minha avó olhou para mim e começou a chorar, me puxando para esse abraço que me fez sentir mais segura do que eu me sentia há anos. Meu avô começou a andar pela casa, tirando fotos de tudo com seu telefone. Eles insistiram em me levar para uma refeição adequada imediatamente. Durante o café da manhã, eles disseram que já tinham contatado o advogado deles em casa, e ele os colocou em contato com um advogado de direito de família em nossa cidade. Eles queriam que eu fosse morar com eles permanentemente. Eu tentei explicar sobre a escola e meus amigos aqui, mas a minha avó simplesmente pegou minha mão e perguntou se valia a pena ficar em uma casa onde eu nem estava sendo alimentada. Estávamos terminando quando a minha mãe ligou. Ela estava gritando tão alto que tive que segurar o telefone longe do ouvido. Aparentemente, uma das vizinhas viu meus avós chegarem e ligou para ela no trabalho. Ela estava indo para casa e exigiu saber o que eles estavam fazendo lá. Eu mal consegui falar uma palavra antes que ela desligasse. Em poucos minutos o carro da minha mãe já estava na garagem. Ela estava parada na porta da frente com os braços cruzados, tentando parecer intimidadora. O carro da Vanessa também estava lá. Ela deve ter chamado ela para pedir reforços. O que se seguiu foi provavelmente o confronto mais intenso que já testemunhei. Assim que entramos, minha mãe começou sua performance habitual sobre o quão difícil e ingrata eu era, como eu estava destruindo a família com minhas mentiras. Mas a minha avó a calou imediatamente. Ela tirou uma pasta de papel cheia de capturas de tela impressas, tudo o que eu tinha enviado a eles ao longo dos anos sobre como eu estava sendo tratada, além de postagens em mídias sociais e mensagens de parentes que provavam a história do anel. Então o avô falou. Ele falou sobre como meu pai ficaria envergonhado de como eles tinham me tratado. Vanessa tentou interromper, começando sua rotina de choro habitual, mas o meu avô apenas falou por cima dela. Ele disse que eles já tinham documentado tudo e estavam preparados para ir ao tribunal se necessário, tanto pela minha custódia quanto para recuperar o valor do anel por meio de uma ação civil. Foi quando minha mãe mudou de tática, passando de agressiva para defensiva e chorosa.
Ela começou a dar desculpas sobre o quão difícil tinha sido ser mãe solteira, como ela tinha feito o melhor que podia, como eu estava exagerando em tudo. Mas a minha avó não aceitou. Vanessa então começou a chorar e saiu correndo de casa. A mãe a seguiu, mas não antes de se virar para gritar que eu estava morta para ela e que ela nunca mais queria me ver. Minha avó respondeu calmamente que isso tornaria a transferência da custódia muito mais fácil. Agora estou sentada em um quarto de hotel com meus avós enquanto o advogado deles cuida de toda a papelada. Eles já me matricularam em uma escola perto de casa para o próximo semestre. Minha mãe não tentou entrar em contato comigo desde que foi embora. Mas Vanessa tem postado sem parar nas redes sociais sobre membros tóxicos da família e sobre escolher sua própria família. Ainda estou processando tudo o que aconteceu nos últimos dias. O advogado diz que a transferência de custódia deve ser direta, já que minha mãe essencialmente me abandonou e há evidências claras de negligência. Eles também estão entrando com uma ação judicial sobre o anel, argumentando que a mãe e Vanessa cometeram fraude ao mentir sobre a emergência médica para me coagir a vender minha herança. Sei que o caminho à frente não será fácil. Estou deixando para trás tudo o que conheci, recomeçando em uma nova cidade, nova escola, nova vida. Mas pela primeira vez desde que meu pai e minha avó materna morreram, sinto que tenho pessoas ao meu lado que realmente querem o que é melhor para mim. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!